Olá a todos, aqui quem fala é Rubens José Covello, eu sou CEO da Quality Global Alliance e tenho o prazer de apresentar um novo episódio do PodQ, do nosso podcast. Esse projeto foi desenvolvido para ampliar as conversas sobre os temas mais relevantes da área da saúde, sempre com o objetivo de propagar a mensagem de cuidado e foco no paciente. Hoje vamos falar sobre recursos de sustentabilidade com foco em inovação e tecnologia do cuidado. Nesse episódio, contamos com a presença de um convidado muito especial, de uma pessoa que, além de ser um fantástico profissional, um líder transformacional, é um cara muito gente boa, que é o Cláudio Falzino. É um prazer estar com ele aqui. O Cláudio é médico, é pediatra, bom, é médico e pediatra, tem que ser médico e pediatra. Médico e pediatra, intensivista pediátrico, pelas Ciências da Saúde, pela Universidade de São Paulo, pela USP, pesquisador científico do Instituto Latino-Americano de Sepsi, membro da Associação Ibero-Americana de Atenção Domiciliar em Saúde, ASIADES. Não tão importante ele é no Brasil, quando se fala de home care, de atenção domiciliar, como ele é importante na América Latina. Tem feito um esforço muito grande para que os serviços de home care, os serviços de atenção domiciliar da América Latina se capacitem e trabalhem cada vez mais padronizados, cada vez mais com segurança. E Cláudio é o diretor executivo da maior instituição de home care desse país, que é o grupo Home Doctor. Muito obrigado por estar aqui, Cláudio. Seja bem-vindo. Doutor Rubens, eu que agradeço. Não sei se faço jus aí a todas as palavras. Muito obrigado pela apresentação. Fiquei lisonjeado aqui. Se tudo isso significar bastante trabalho, eu acho que tem a ver, que de fato busco atuar aí em diversas maneiras mesmo para, enfim, conseguir entregar aí todas essas áreas que foram citadas. Agradeço demais aqui o convite, é uma honra de fato para mim. A Home Doctor é parceira do QGA há bastante tempo, né? E eu pessoalmente tenho esse envolvimento direto aí desde daí da 2007, 2008, né? Quando começamos a trabalhar junto, e para mim é sempre um prazer aqui poder contribuir da melhor maneira. Eu nem disse que a Home Doctor foi a primeira instituição acreditada internacionalmente no Brasil, né? Pelo que mento, hoje, logicamente pelo que mento, mas eu nem tinha dito isso. Cláudio, vai ser um bate-papo, tá? E eu quero entender claramente quais são os seus conceitos que você pode estar repassando para nós. De vez em quando eu vou atrapalhar você, vou entrar no meio, vai ser mais ou menos assim a conversa, tá? Então, a primeira colocação que eu queria fazer é: inovação e cuidado são palavras que andam juntos na sua gestão, que eu sei disso. Como você define essa relação? Como é que você define essa coisa de inovação e cuidado? Quando o cuidado é mais importante que a inovação e quando isso é o contrário? E como ela se... Porque não é fácil inserir isso. Como é que você faz? Porque, olha, pensem bem, senhores, nós estamos falando de... Senhores é interessante, mas pense bem, nós estamos falando de home care, de atenção domiciliar. Vou fazer uma pergunta antes dessa. Quantos pacientes você tem hoje na sua assistência? Hoje nós temos, doutor Rubens, 3.700 pacientes dia em atendimento. Isso desde uma loucura. Incluindo todas as regiões do país. Nós atendemos desde o Rio Grande do Sul até o estado do Pará, incluindo aí todos os estados da região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, e na região Norte atendemos no Pará e em Tocantins. Então, somando todos os pacientes, nós temos um censo diário aí de aproximadamente 3.700 pacientes em atendimento. Eu não me lembro
deve existir. Logicamente que países muito grandes têm, mas a maioria dos países não tem esse número de pacientes dentro É, de uma atenção domiciliar única, né? exatamente, essa é a diferença, né? Eventualmente somando todos os, porque os modelos em outros países são modelos, principalmente Europa, Estados Unidos, Oceania, são modelos bem diferentes, né, na sua estruturação. Então, tipicamente são serviços menores. Na somatória de um país todo, por exemplo, como a Espanha, eles chegam a ter ali alguns milhares de pacientes em atendimento, mas aqui no Brasil, por essa natureza, né, de termos serviços especificamente dedicados à atenção domiciliar e com capacidade de atendimento de múltiplas regiões, a gente sustenta esses números que são, a olhos aí internacionais, realmente bem impressionantes, né? E, Então, então, de fato, é uma realidade em que a gente tem esse ponto forte aí. e como inovação e cuidado Vamos lá. caminham juntos, Então, excelente essa dentro pergunta, do seu né? Porque entendimento? é excelente essa pergunta, porque eles estão intrinsecamente unidos, né? Ou seja, a gente veja o cuidado, ele está na base, né? Eu acho que é onde tudo começa, né? Então, o cuidado é o que a gente faz quando a gente tem as nossas conversas aqui no Home Doctor, a gente fica buscando também o sentido do que cada um faz, tal, e eu sempre uso essa frase, falando, a gente acorda todos os dias para cuidar das pessoas em casa, né? Então, Uhum. sem dúvida, o cuidado está na base de tudo. E aí, quando a gente pensa na atenção domiciliar, assim, até em termos históricos, né? No final do ano passado, a Doctor completou aí 30 anos de atuação na atenção domiciliar brasileira, né? É a empresa pioneira também nesse sentido. E aí a gente pensa, poxa, mas então a atenção domiciliar, né, o home care, o cuidado do paciente em casa começou em 1994? E não, né, ao contrário, né, o cuidado do paciente em casa é o que sempre foi, né? Ou seja, assim, se a gente for pensar, a inovação é o hospital, né? O hospital não É, existia e os é. pacientes sempre foram cuidados em casa e mesmo Uhum. depois de começarem as primeiras instituições ali de internação de paciente, ainda assim a medicina de família, o médico de casa, né, aquela história, isso é a base do cuidado, né? Enfim, acho que a medicina começou dessa forma, a enfermagem começou dessa forma. E aí a gente teve a entrada ali dos hospitais e vivemos, principalmente no século passado, um modelo muito hospitalocêntrico, né? Um Uhum. modelo em que os pacientes, qualquer coisa, hospital, aí até chegar num exagero mesmo de que realmente, literalmente, qualquer coisa, hospital, né? Então, eu entendo, e esse foi um movimento e um cenário tão forte que dá para a gente chamar essa retomada da atenção domiciliar de inovação, embora Tá. seja a prática mais antiga, né? Então, quando a gente Uhum. fala ali, e aqui no Brasil, na década de 90, o cuidado domiciliar começou com um foco maior em pacientes de longa permanência hospitalares, pacientes Aham. crônicos de maior alta complexidade, isso até fazendo um parênteses, é diferente da trajetória de serviços de outros países, por exemplo, a gente pode até falar nisso em algum momento. Mas Sim. quando aqui no Brasil nós começamos a fazer o cuidado domiciliar, ele envolveu uma série de inovações. Por quê? Como eu falei, é um modelo hospitalocêntrico. Então, desde a formação, os profissionais acostumados a trabalhar no hospital, até a estrutura e questão de equipamentos e outras tecnologias que precisaram ser adaptadas para o domicílio. Tá? Então, cuidar do paciente em casa carregou desde o início aspectos de inovação. Aí eu vou dar um salto para agora, né? Que é Uhum. um mundo pós-pandemia, porque Tá. claramente nós tivemos aí nos últimos 5 anos uma aceleração do que diz respeito à incorporação de novas tecnologias, de novos processos. Então, a gente tem uma fase em que hoje a inovação, se a gente não toma o cuidado devido, ela
se sobrepõe ao aspecto do cuidado algumas vezes. Sim, À sim. medida em que, poxa, então vamos instalar uma nova maneira de monitorar, um assistente Aham, virtual, um software aham. mas como é que está a nossa capacidade de examinar o paciente, de escutar, de ouvir, de entregar o cuidado? Então, até porque a gente vem também numa mudança de geração, né? E a mudança de geração, até nos profissionais mais jovens, vem a questão de, poxa, quando é tecnologia, quando é uma coisa assim, brilha os olhos, né? E quando É, é voltar lá para os aspectos básicos, às vezes não tem tanta habilidade, né? Mas é inegável, depois da pandemia, nós abrimos um leque de possibilidades, tanto em termos de infra mesmo, né? De hardware, software, quanto de é, processos que a gente pode adaptar, pode trabalhar com muitas inovações que, no final das contas, se feitos de uma maneira muito bem planejada e gerenciada, terminam contribuindo com a qualidade do cuidado, terminam claro. significando na ponta algo que é entregue como valor para os pacientes. Mas não é automático, não é plug and Não. play, ou seja, coloquei um software, melhorou para o paciente. É, Não é assim que funciona, porque muitas vezes não. você não faz direitinho, você até piora, né, o serviço na medida em que não presta atenção no local certo. Então, assim, eu me alonguei um pouco, porque de fato Não, é não, algo é que a isso mesmo. gente trabalha no dia a dia, né? Mas assim, para resumir, eu enxergo assim que a base do cuidado ela é inegociável, vamos dizer assim. É o que a gente precisa ter no final do dia como o nosso grande objetivo e o que a gente coloca junto, o que a gente agrega, deve ser no sentido de agregar valor para esse cuidado. E aí a gente entende o que quer dizer dentro da nossa metodologia aqui, Mento, que é colocar o paciente ou a pessoa no centro das decisões. Mais que isso, né? Quando eu estou falando de home care ou de atenção domiciliar, eu nunca sei se eu falo home care ou atenção domiciliar, mas quando eu estou falando disso, eu estou falando de colocar a família no centro das decisões. E essa coisa de fazer assistência domiciliar, as pessoas não conseguem entender, mas é muito mais complexo do que do que um paciente dentro de uma UTI, porque você envolve uma série de fatores dentro disso que, às vezes, você perde a mão em relação à gerência disso, né? Porque você envolve a família, você envolve a relação do cuidador com a família, do cuidador com o paciente. Então, aí você tem uma série de complexidades, quando se fala de atenção domiciliar, que tenho certeza absoluta que é extremamente complexo para se fazer a gestão disso. Você trabalha Brasil todo, era bacana se você trabalha só São Paulo, mas você trabalha Brasil todo. Como é que você faz? Como é que é o esforço e como é que é a metodologia que você utiliza para capacitar esses profissionais? Para deixar esses profissionais que, logicamente, têm as suas dificuldades técnicas, mas não é disso que eu quero falar, mas para capacitar esses profissionais na atenção ao paciente, na humildade com o paciente, na relação com a família. Como é que você faz isso? E você tem uma estrutura pesada para estar fazendo isso e para deixar isso padrão no Brasil todo? E quando eu estou falando no norte, do Perfeito. sul, aqui de São Paulo e assim por diante. Uhum. Não, legal, ótimo. Sim, eu vou chegar lá no final da resposta para explicar que sim, que nós temos e é um esforço muito importante e tem dado resultado. Mas eu vou voltar um pouquinho, concordo 100% com sua observação. Eu trabalhei, estou há 20 anos na atenção domiciliar e trabalhei também 20 anos em terapia intensiva, boa parte do tempo concomitante, né? Terapia intensiva pediátrica, principalmente no início ali aqui do trabalho no home care,
Nós também chamamos muitas vezes atenção domiciliar, muitas vezes de home care, são sinônimos. Aqui no Brasil são sinônimos, tá? Fora do Brasil não são, isso às vezes gera um pouco de confusão. Mas aqui a gente usa e intercambiando não tem problema. Então, principalmente ali no início, né, quando eu estava vendo os pacientes pediátricos em casa e trabalhando aqui no dia a dia da Home Doctor e ao mesmo tempo trabalhando ali na terapia intensiva, trabalhava em grandes hospitais aqui de São Paulo. Era muito comum, quando eu estava indo para o hospital, pensava assim, nossa, agora eu vou pegar um pouquinho mais leve, eu vou indo para o hospital, né? Não dá para chamar de descansar, porque você descansar só indo para casa, né? Mas, assim, sem dúvida, assim, uma carga menor, né? Isso dentro de uma terapia intensiva pediátrica. Por quê? Porque no hospital é aquela coisa assim, até certo ponto, o ambiente controlado, o número de pacientes, o número de leitos, a estrutura definida, sem grandes variabilidades ali, e a questão do paciente como centro da atenção, como centro da coisa, vem evoluindo, mas a gente sabe que tem muito para evoluir, mas isso na casa já é uma realidade absolutamente mais avançada, porque é a casa da pessoa, né? Mais do que tudo. Então, outro gancho, antes de chegar na resposta, você mencionou também sobre a metodologia da Aquimento, e esse foi talvez um dos principais motivos que nos levou a trabalhar na metodologia da Aquimento. Que bom. Porque nós, obviamente, depois de alguns períodos ali de acreditação da ONA, tal, quando pensamos em buscar uma acreditação internacional, estudamos várias metodologias. E identificamos ali na Aquimento uma preocupação real com o cuidado do paciente. Com o cuidado, assim, claro que tem preocupação também com processos, com estrutura, com, vamos dizer assim, com o meio de campo ali. Mas era evidente, e é evidente, a gente já passou por 3 certificações, que o foco está lá no cuidado que é feito do paciente. Então, como a gente queria isso, casou ali, né, e acho que foi uma decisão realmente muito, muito acertada, porque nós ficamos bastante na dúvida, porque não conhecíamos e olhamos diversos métodos, e fomos ali na Aquimento e tem sido muito legal. Bom, 2 parênteses aí que eu abri e vou falar aqui da capacitação. Então, efetivamente, existe essa dificuldade, existe uma grande preocupação de como a gente vai entregar, primeiro como a gente vai fazer essa transição, né, do cuidado para o ambiente domiciliar, que ele é absolutamente diferente do hospital, e os profissionais têm que se inserir nisso. Então, eu falo por mim, então minha formação teve 0 de cuidado do paciente em casa, era assim, cuidado do paciente dentro do hospital, nem no consultório muito tinha, pouco, mas assim, consultório também não é casa, né? Então, quando eu comecei a visitar, e aí você vai numa região mais simples, depois você vai numa região mais privilegiada, e assim, é um universo que é infinito de tudo que pode acontecer, de possibilidades. Porque, assim, a parte da complexidade do caso clínico, da patologia, enfim, que em muitos casos são de fato complexos ou situações complexas, a complexidade do ambiente familiar, das relações humanas, consegue ser muito maior, né? Sim. Então, essa adaptação é incrível. Então, nós temos, doutor Gomes, no nossos programas de formação e capacitação de profissional, sempre as 2 preocupações. A preocupação do que é técnico, porque, obviamente, ele vai precisar aspirar o paciente, vai precisar saber como é que funciona a bomba de infusão, vai precisar saber como é que calcula as questões de uma nutrição parenteral, a parte de curativo, que é extremamente intrincada ali de aprender, cuidados paliativos. Então, tem uma carga técnica forte, que a gente precisa complementar, porque muitas vezes os profissionais também vêm com algumas deficiências. Mas as competências de relacionamento, de comunicação, de empatia, etc., essas são fundamentais para ser trabalhadas. Pela natureza da atenção domiciliar, nós contamos com muitos parceiros. Então, nós atuamos em mais de 500 municípios. Então, a gente não tem
funcionários diretos nossos, contratados em cada 500, 500 municípios? Nós atendemos mais de 500 municípios hoje. Caramba! É bastante. Então, para Nossa, chegar nessa capilaridade, né, a gente conta hoje, doutor Rubens, com em torno de 9 mil, 10 mil profissionais, tá? Na equipe multiprofissional. Então, nós, já há alguns anos aí atrás, identificamos que é muito difícil você exclusivamente contar com os serviços de fisioterapia, de enfermagem, etc., para fazer a capacitação dos seus profissionais. Eles fazem, eles têm algum esforço, mas fica aquém do que a gente espera em muitas situações, sabe? Ou, pelo menos, não é exatamente a linha que a Home Doctor gostaria que fosse adotada. Então, nós criamos ali em 2017, no início de 2018 começou a funcionar, o Instituto de Ensino e Pesquisa da Home Doctor. Um Instituto de Ensino e Pesquisa focado exclusivamente em atenção domiciliar. Então, ele é diferente de todas as outras empresas do grupo Home Doctor. Esse instituto é uma instituição sem fins lucrativos, porque tudo que ele tem de receita, ele aplica obrigatoriamente em capacitação, educação e pesquisa em atenção domiciliar. Então, essa foi a forma que a gente encontrou para poder trazer os parceiros, trazer os prestadores e fazer uma capacitação que chegue a todos. Então, se nós, por exemplo, vamos começar a atender, esse ano nós estamos para o segundo semestre, com planejamento de abertura de uma nova unidade da Home Doctor, que vai ser em Manaus. Então, uma fase dessa implementação é trazer os parceiros que farão parte dessa rede de atendimento e treinar nos nossos protocolos, nos nossos procedimentos, etc. Isso a gente faz através do IEP. Então, toda essa capacitação tem que ser feita antes. Aí até algumas pessoas perguntam... Desculpe, você faz via web? A gente faz. Grande parte dos treinamentos são online. Esse Manaus você está fazendo via web? Sim, alguns treinamentos eles vão ser feitos presencialmente. A hora que a gente estiver presencialmente na região, então alguns treinamentos que envolvem ali umas habilidades manuais, mexer nos equipamentos, tal. Então tem alguns que obrigatoriamente são presenciais. Então a gente desloca alguns colaboradores do IEP que ficam aqui em São Paulo e viajam ali para a região para fazer alguns treinamentos presenciais. Isso a gente faz em Brasília, no Rio, no Recife, em Salvador, nas principais regiões. Mas a maior carga, vamos dizer assim, em horário, né? A maior carga de hora-aula, ela está na plataforma virtual. Então, esse é outro exemplo até de inovação, né? Que veio depois da pandemia. A nossa plataforma de ensino à distância decolou em termos de conteúdo e de alunos. E aí tem um aspecto que eu estava comentando interessante, doutor, que muitas vezes a gente recebe perguntas, até, principalmente no início, né? Agora, talvez um pouco menos, de algumas pessoas que falam, poxa, mas vocês vão fazer um IEP, vão treinar, mas vocês vão treinar profissionais de outras empresas, vão treinar profissionais que estão, eventualmente, num serviço concorrente. E é fato, e é verdade. E é uma coisa sabida desde o início, não tem problema, porque para nós, assim, é óbvio que é importante, assim, os profissionais trabalham mais diretamente com a Home Doctor, mas a gente tem um olhar mais como o mercado, sabe? Porque se a atenção domiciliar melhora como um todo, melhora para todo mundo. Perfeito, é isso mesmo, eu penso exatamente igual. As pessoas ficam sempre falando, não, Rubens, você está fazendo treinamento, você está capacitando as pessoas, para a grande maioria dos avaliadores hoje de outras acreditadoras passaram por nós. Se isso for bom para o mercado, que seja assim, né? Que seja assim. É um movimento que nós estamos fazendo pelo mercado, né? Então, acho que perfeito. É isso mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa em relação a isso. Essa coisa da capacitação sempre me deixa muito interessado. Você tem um perfil definido para o profissional que você vai colocar dentro da casa do paciente em Manaus, em Belém do Pará, em Caxias do Sul?
por região, se isso varia em função de aspectos regionais. Sim. Não temos, assim, vamos dizer assim, não tem um treinamento que varia em função da região. O treinamento ele é único, aplicado em todas as regiões. Mas, obviamente, que acontecem algumas adaptações, algumas individualidades, mas eles vêm muito mais dos prestadores locais. Então, alguns falam para a gente, olha, aqui isso não vai funcionar, vamos fazer diferente? E aí você faz algum ajuste ali. Mas eu diria que é mínimo, sabe? Porque a maior parte do conteúdo, né, do que é entregue e tal, a gente trabalha de uma maneira única, até para tentar manter ali vamos dizer assim, um padrão que é condizente ali com o Home Doctor, né? Então, acaba que as individualidades vão acontecer naturalmente, mas elas não estão ali dentro dos treinamentos. Tá. Dentro desse perfil de profissional da Home Doctor, o que é mais importante para vocês? Olha, é isso que eu preciso dele. O resto eu desenvolvo. É aquela coisa que a gente às vezes até demora um pouquinho para reconhecer, mas é a capacidade da adaptação para o ambiente domiciliário. Esse é o principal. E eu digo que às vezes a gente demora um pouco e às vezes até o próprio profissional demora para se encontrar ou perceber que não encaixa ali para ele. Então, porque quando a gente fala na teoria, assim, né, como eu explico como é que funciona o IEP e tal, não pode ficar a ideia de que é sempre perfeito, de que sempre vai dar certo, que entraram 50, treinamos 50, tem 50 pronto, porque a prática não é assim. A prática obviamente, recebemos profissionais de vários níveis de formação, dali alguns saem legal, outros já se percebe ali que não vão funcionar, e alguns na prática a gente acaba vendo que não tem esse perfil o tempo, inclusive a dinâmica do dia a dia ali na casa é diferente. Então, às vezes a gente tem profissional que é muito bom, ele vem de um serviço de emergência e resolve tudo. Só que quando ele fica cuidando de um paciente na casa, ele não consegue, porque ele quer o agito, ele quer a coisa, e na casa não é assim. Na casa é diferente, na casa é outro tempo, cada coisa tem a sua maneira de funcionar. Então, esse é o mais difícil, porque assim, ensinar a aspirar, dá para ensinar a funcionar, enfim, alguma técnica de fisioterapia, etc., é muito mais fácil do que ensinar, às vezes, uma habilidade de empatia, de comunicação, de respeitar ali a dinâmica da casa, é muito mais difícil. Eu diria que os aspectos comportamentais são bem mais difíceis. Eu queria falar disso, e queria que você tivesse falado disso, para mostrar para todo mundo que grau de complexidade que existe na assistência que vocês praticam. É uma coisa muito complexa, mas é muito complexa. E nem sempre é isso que você falou. O fantástico profissional um hospital que tenha um profissional muito bom, ele vai se adaptar à realidade de um domicílio. É muito diferente, tem muitas variáveis, tem centenas de variáveis. Tem a variável medicamentosa, tem a variável da família, tem a variável da alimentação, tem centenas de variáveis, é extremamente complexo. Olha, eu bato palma para vocês pela estruturação que vocês fizeram na Home Doctor, por ter todo esse grupo de profissionais e de municípios que você falou, 500 municípios, trabalhando isso, porque para cada município, com certeza absoluta, tem uma adaptação à forma da comunidade trabalhar isso, né? E tem uma outra coisa, eu estou falando da sua parte, mas assim, como a família recebe? Cada família recebe de um jeito. Às vezes a família recebe achando que esse cuidador ou esse profissional de saúde que está lá vai tocar a casa inteira, ele vai fazer tudo, ele tem que fazer tudo, ele tem que cuidar do doente, tem que lavar roupa, tem que fazer comida.
É muito difícil, é muito difícil. Então, eu queria que você... isso é importantíssimo. A gente fala de home care e acha que é sempre muito... vai para o home care. Tá no home care. Não é assim. É muito mais complexo. É muito mais... tem que ter uma estruturação muito boa, tem que ter uma gestão muito boa, tem que ter uma liderança boa, tem que ter uma capacitação boa. Não é simples, não é simples. Atendimento domiciliar no home care não é nada simples. Perfeito, não, estou totalmente de acordo. Esse o nível de coordenação também, né, que se exige de todos os serviços, né, porque nós estamos falando de múltiplos profissionais, de programas e programações que se alteram também em função da condição clínica do paciente, e tem um aspecto por trás, né, de logística, de farmácia, de software, de controle mas sem dúvida nenhuma, toda essa complexidade tem uma camada ainda acima, que é ali do relacionamento humano, né? O aspecto que você mencionou das famílias, ele é muito importante. Se a gente já começa do ponto de que, assim, isso em geral, para todos os serviços de saúde, mas para atenção domiciliar em especial, esse é um serviço que, na maioria das pessoas, não gostaria de ter, né? Não gostaria de estar precisando, né? Claro que, assim, diante de uma situação clínica colocada, aí ele ia precisar, mas, assim, no mundo ideal, vamos dizer, ele não queria ter nenhuma coisa nem outra, né? Então, a gente já parte ali num momento que, assim, é uma casa que eventualmente tinha uma dinâmica completamente diferente, ou seja, recebia poucas visitas, etc., e de repente passa a ter ali múltiplas entradas, pessoas estranhas, pessoas que ele não convidou, que, enfim, em muitos casos não gostaria que estivesse ali, mas tem que aceitar, porque o paciente precisa. Outra coisa que tem acontecido com bastante frequência, assim, normalmente a atenção domiciliar ele vem de uma transição, né? Um cuidado muitas vezes já iniciado em outro ambiente, na maioria das vezes hospital, e depois vai para casa. E às vezes essa trajetória não foi assim super tranquila. Então ela já vem de problema, de insatisfação, e tá bravo com o hospital, e tá bravo com a operadora, e tá bravo com... E a gente consegue entender tudo isso, mas às vezes a gente entra nesse cenário e já está ali essa carga toda para administrar, né? E tem que administrar, faz parte, é isso. O cuidar da pessoa é cuidar de tudo, cuidar da saúde daquele que está precisando, mas tem que cuidar também do aspecto psicológico de todos, do ambiente, da casa, que vai influenciar, né, no quanto aquela família se sente segura de estar sendo cuidada em casa. Então, isso carrega de si uma complexidade muito grande, de fato. Eu tenho certeza absoluta que conversar com o Dr. Cláudio seria muito bom para mostrar para o sistema todo e para todo mundo que ouve a gente nas redes sociais o quanto complexo e o quanto de esforço, de carinho, de atenção um serviço de home care tem que dar para a instituição. Para a instituição, não, para o paciente, né? E aproveitando para terminar essa história dessa relação entre o domicílio e o paciente e a home doctor, como é que você faz essa questão? Como é que vocês conseguiram desenhar essa questão da logística? Porque isso é extremamente complexo. Eu trabalho com medicamentos importantes dentro da casa do paciente. O medicamento vence, o medicamento não vence, o medicamento pode chegar, pode atrasar, o médico resolve passar o medicamento de uma hora para outra. Como é que você faz e como é que é essa coisa da logística? Porque nós estamos falando de logística Brasil, né? 500 municípios. Não, essa pergunta é realmente muito interessante, doutor Luiz, porque para alguns que, por exemplo, vêm aqui nos visitar para ver o aspecto ali de farmácia e logística, fica com a sensação de que é uma empresa de logística, que é uma empresa, que é um serviço que não vai ser tão diferente de outras aí do setor até de varejo, que envolve logística, entrega em casa, etc. Esse aspecto tem bastante semelhança, né?
Agora, nós temos que unir as duas coisas, o aspecto da logística com o aspecto que nós estamos atendendo o paciente, portanto, tem ali o respeito a uma prescrição médica, uma prescrição de enfermagem, a renovação, né, de tudo isso. Então, também tem ali a comparação, como funciona, por exemplo, uma dispensação dentro do hospital. A gente tem muitas semelhanças. Então, assim, em termos estruturais, hoje nós temos 28 unidades da Home Doctor pelo Brasil. Nós temos 9 centros de distribuição. E até o final do ano, esses 9 serão 12, porque hoje nós temos 2 unidades que ainda não têm centro de distribuição, que são Belo Horizonte e São Luís, e passarão a ter, e Manaus, que eu já mencionei, será o 12º centro de distribuição. O que significa um centro de distribuição? Naquela unidade, nós contamos com a farmácia, que recebe e processa todos os medicamentos, materiais e nutrição, né, as dietas do paciente, e também os equipamentos médicos, que a Home Doctor tem essa característica diferente aí da imensa maioria dos outros serviços de atenção domiciliar. Nós temos o nosso próprio parque de equipamentos médicos, que inclui respirador, concentrador de oxigênio, etc. Então, dentro de cada um desses centros de distribuição, cada um deles fica responsável por uma área de abrangência. Então, o maior aqui em São Paulo, fica aqui na capital, ele atende todo o estado de São Paulo. O CD de Curitiba, por exemplo, atende Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E assim vai fazendo a cobertura de todos os municípios aí que a gente atende. Então, essa é na parte estrutural. Agora, na parte da dispensação, tudo começa com a prescrição médica, assim como no hospital. Então, a prescrição médica que a gente recebe para um paciente que vai iniciar amanhã, por exemplo, tem ali a listagem direitinho dos medicamentos, dos materiais, do que o paciente vai precisar de equipamento, mobiliário, inclusive. E isso tudo é avaliado, né, confirmado ali para o pessoal que faz a admissão dos pacientes. A prescrição vai para a farmácia e a farmácia tem a responsabilidade de fazer chegar na casa do paciente, no momento adequado, tudo aquilo que está prescrito. E é um processo muito controlado, porque nós temos, por exemplo, uma rastreabilidade total de todos os itens. Desde que o item entrou aqui na porta da Home Doctor, ele já ganha ali um código, e esse código vai ser acompanhado a vida inteira, se ele está no estoque, se ele está em trânsito, se ele está na casa do paciente tal, se ele voltou porque o paciente não tomou, qual o prazo de validade, ele pode ser utilizado, não pode mais ser utilizado, tem que ser dispensado, ou seja, o ciclo de vida daquele medicamento, ou no caso dos insumos, funciona da mesma maneira, ele é totalmente rastreado e controlado. Nós fazemos, desde que o paciente é admitido, nós fazemos dispensações periódicas. Essas periódicas podem ser a cada 2 semanas, a cada 4 semanas, que é aquilo que o paciente vai precisar durante aquele período, e em cima disso fazemos as dispensações de emergência, porque se o paciente tiver alguma alteração ali clínica, mudou o perfil da secreção, precisa entrar com antibiótico, qualquer modificação que seja feita, o médico vai fazer a alteração da prescrição e a farmácia vai se encarregar de entregar. Na maioria das vezes, está ali, né, dentro da nossa rede de logística e funciona dentro do SLA bem curto. Algumas situações você tem maior distância e tal, aí tem que combinar com a família lá, como é que vai ser essa entrega e tal. Mas eu vou dizer que a gente, ao longo desses anos aí, conseguiu criar uma rede bem robusta, bem confiável, e acho que é um dos nossos diferenciais aí. Eu acredito que esse seja um grande diferencial de vocês. Além da qualidade assistencial, que é muito boa, eu acho que a questão da logística é um grande diferencial de vocês. Ela faz a diferenciação na atenção do paciente, né? É um medicamento que não chega na hora, um medicamento que deixa de ir, um medicamento que volta que não tinha que voltar, ou que foi para casa errada, porque acontece. É logística. Pode acontecer. Né? Isso faz a diferença, isso faz a diferença da Home Doctor. Parabéns pela... Eu queria entender uma coisa agora, pessoal. Como é que você, pediatra, resolveu entrar numa coisa tão complexa dessa?
Da Pois onde você é. tirou isso da cabeça? Eu sei a minha história. Minha história, eu tenho minha história que ó, fui fazer acreditação em qualidade por causa disso. Agora você, como é que, da onde que surgiu isso? Bom, não, não, é muito legal contar essa história também, porque para mim ela é importante. Bom, quando eu falei agora há pouco, né, que o home care no Brasil ele começou dos pacientes de longa permanência, né, mais complexos, ficavam dentro do hospital. Isso é verdade. Então, a gente tinha lá nos anos 90, começo dos anos 2000, muitos pacientes que ficavam em unidades de terapia intensiva, seja adulta ou pediátrica, em ventilação ou em longo tempo, tal, até que não tinha home care, né? Quando começou a surgir, foi justamente para levar esses pacientes para casa. Então, eu, ali dentro de algumas unidades de terapia intensiva pediátrica que eu trabalhava, já comecei a ter essa relação. Falou assim, não, o paciente vai para o home care. Eu não sabia o que era home care. Aí eu fui saber o que era home care. Aí eu falei, poxa, interessante, né? Então, podemos dar alta, que ele vai ser cuidado em casa. Muito, muito bacana. Então, depois de algum tempo, eu falei, poxa, seria legal trabalhar no home care, porque são as mesmas crianças, né? E aí, durante um tempo que eu estava atuando nos dois lados aí, tinha paciente que eu via em casa, depois via no hospital, depois via em casa, e colegas meus também, né? Então, a gente viu que tinha... então, isso foi o que me levou para trabalhar no home care. E, ao longo dos anos, o que me foi segurando, vamos dizer assim, me trazendo... Hoje minha atuação em termos de carga horária, vamos dizer assim, é integralmente na atenção domiciliar. Isso já tem alguns anos aí que eu parei com a terapia intensiva, mas esse crescimento foi justamente por ver esse valor de atender alguém em casa, ou seja, de a gente buscar um esforço para atender tão bem que o paciente tenha essa segurança, essa preferência por ser atendido em casa. E aí isso que foi o que me encantou, sabe? E também muito importante dizer que, assim, eu acho que isso só foi possível por ser a Home Doctor o que ela é. Porque a Home Doctor, ela é uma empresa criada por 3 médicos, né? Que ali na década de 90, né? Já tinham uma atuação, então os 3 são muito conhecidos, né? Doutor Ari, doutor Emílio, doutor Ramão, são os 3 médicos ali que já tinham uma certa trajetória ali na área de cirurgia, né? Onde eles atuavam. Quando eles tiveram essa iniciativa, né? Essa ideia aí de criar atenção domiciliar, ou de criar home doctor, né? Para fazer atenção domiciliar. E eles colocaram, desde o início da companhia, uma visão muito forte, muito assim, a gente realmente não desvia desse caminho, que é da medicina, do cuidado técnico do paciente e de fazer bem feito aquilo que ele precisa. Tem outros aspectos, etc., tem questão de custos, enfim, isso tudo é muito importante, mas o DNA da Home Doctor nós somos um serviço de cuidado médico em casa, atenção médica domiciliar, e isso vai ser o foco principal. Então, isso, para mim, fez muito sentido, porque todo momento da minha atuação ali, eu via que o cuidado do paciente estava realmente em primeiro lugar, e os donos da empresa cobravam isso. Cobravam outras coisas também, mas principalmente cuidavam que o paciente está bem cuidado, ele tem o que ele precisa, ele está sendo respeitado ali no que ele tem de necessidade técnica, do que ele precisa. Então, isso casou muito comigo e, ao mesmo tempo, eles também perceberam que estava funcionando, foram me dando mais oportunidade, mais espaço, e aí eu fui crescendo dentro da companhia. Então, eu devo muito a esse perfil, essa visão, essa trajetória que a Home Doctor tem desde o início, e devo muito aos 3 pessoalmente, porque ninguém me deu oportunidade como eles me deram em nenhum momento da minha carreira, seja onde for. Então, isso eu os conheço e são 3 pessoas especiais mesmo, você tem toda a razão. E tem uma visão, tem um outro jeito de ver saúde, né? Uma visão aberta e uma visão empreendedora, de verdade, né? E você casou nesse processo, porque você entrou e estruturou essa coisa doida, desculpa, que é a Home Doctor. Que nós estamos vendo agora, que não é só
Eu ponho, levo um cuidador lá, coloco lá e deixo ele conversando com a minha mãe. Não é assim, não. Tem muita coisa envolvida no meio disso tudo. E tem uma coisa chamada sustentabilidade. Como é que a relação, eu já sei que não é uma relação muito fácil, mas como é que é a relação com as operadoras que vocês, serviços de home care, têm, e como é que é essa questão da sustentabilidade da sua instituição com todas essas variáveis que existem? Como é que eu faço isso? Como é que você consegue fazer isso? Conta para mim. Legal. Não, isso é extremamente importante, em especial nesse momento que nós estamos atravessando. Veja, a gente, de fato, podemos falar em sustentabilidade, né? Aqui especificamente na Home Doctor, né? A empresa está aí há 30 anos, né? De todas as empresas que surgiram lá atrás, não tem nenhuma mais aí atuando praticamente, né? Não, nessa larga escala. Então, pelo menos nesses primeiros 30 anos aí, a gente se mostrou sustentável em termos de capacidade de crescimento, de investimento, de inovação, de investimento em capacitação. Mas a gente olha, isso foi um pouco a fala do final do ano passado, né, quando completamos os 30 anos, a gente olha para os 30 anos passados, mas, na verdade, querendo ver os 30 futuros, né? Porque essa sustentabilidade aí que ela está ficando mais desafiadora, mais complicada. Veja, as operadoras, como é que é o relacionamento com as operadoras? Ao mesmo tempo, é ótimo. Assim, as operadoras são a base fundamental do funcionamento, né, da saúde suplementar. É onde começa, enfim, ali é o que dá enfim, o arcabouço ali, né, não falando do arcabouço legal, mas o arcabouço operacional está nas operadoras. E a partir dali que os serviços vão funcionar, né? A saúde suplementar tem essa característica. Mas, por outro lado, também tem alguns desafios, em especial na atenção domiciliar, tem desafios específicos que acredito que outras áreas do setor de saúde não possuem tanto. Por exemplo, o fato da atenção domiciliar ainda não ser uma atividade de cobertura obrigatória, ou seja, não é regulamentado pela ANS que o home care deva ser coberto pelos planos de saúde. Isso é um cenário que, por exemplo, não permite que o paciente ou sua família escolha o serviço que vai atendê-lo em casa. O que é algo raro, porque, assim, se eu tenho aqui uma dor, alguma coisa assim, quero fazer ultrassom, tempo de ultrassom, eu escolho onde eu vou fazer, né? Dentro dali da listinha de cobertura ali do meu plano de saúde. Da mesma forma, o laboratório, o hospital, esse hospital não tem acreditação, por exemplo, eu prefiro um hospital acreditado. Sim. Eu posso escolher, não é justo que eu escolha dessa maneira. Agora, se eu preciso se eu tenho uma infecção, alguma coisa, eu preciso de um atendimento domiciliar e vou tomar antibiótico em casa, eu não posso escolher uma empresa que tenha uma acreditação, por exemplo? Não, hoje eu não posso. Eu não posso escolher um serviço que tenha um resultado melhor ou que tenha uma logística mais robusta, que tenha uma garantia de que eu vou ter o medicamento que eu preciso no momento que eu preciso. Eu também não posso escolher, porque é uma prerrogativa do plano de saúde. Dizer, não, hoje você vai ser atendido pelo fulano, hoje você vai ser atendido pela Home Doctor. Mas eu fui atendido melhor pelo fulano. Bom, mas hoje você vai ser atendido por esse. E essa relação, esse é o cenário o que ele leva no final das contas, e eu acho que ele casa totalmente com a conversa de agora, ele leva a uma desvalorização da qualidade. É isso que ele leva. Por quê? Na medida em que eu não posso identificar um serviço acreditado, um serviço qualificado, e eu não posso ter um acesso privilegiado em termos não de ter algum privilégio que não me compete, mas assim, um acesso prioritário assim, para um serviço que eu busco, que eu sei que tem qualidade,
Isso não acontece. Então, no final das contas, o que a gente diz? A gente diz que todo mundo, se eu posso indicar para qualquer serviço, por que que o serviço vai se preocupar em ter uma qualidade maior? Por que que ele vai atrás? Por que que nós, da Home Doctor, fomos buscar e ter uma acreditação internacional? Porque a gente acredita nesse valor. Agora, Aham. o que isso é enxergado, o que isso é visto ali numa relação com a operadora, hoje, de verdade, é um mínimo das operadoras que olham para isso e falam: olha, eu vou te dar um contrato aqui porque você tem acreditação internacional, ou então você vai ter uma tabela de valores para suas diárias que está aqui no nível acreditados. Eu tenho um outro Uhum. para não acreditados. Uhum. Não existe, Rubens, hoje, praticamente. Não. Então, ou seja, é um nivelamento por baixo que se diz assim: eu não valorizo a qualidade. Mas no discurso é diferente, tá? Ninguém vai falar. O discurso é Não. outro. Mas na prática, você pode não estar dizendo, mas você está querendo dizer algo assim na medida que desvaloriza. Então, esse é uma coisa que impacta diretamente na sustentabilidade, porque assim você não consegue. Eu vou investir num software, numa capacidade de monitorar melhor os pacientes, eu quero ter uma equipe mais capacitada. Se você não tem resultados suficientes, se você não tem capacidade de investimento, essa é uma das coisas que você vai eventualmente deixar de fazer. Então, e isso impacta na sustentabilidade. E outra coisa, que aí eu vou cair no terreno de que está todo mundo falando, mas eu preciso mencionar isso também, é que, inegavelmente, nos 2 anos aí depois de pandemia, a questão de pagamentos, atrasos, glosas e glosas sem motivos, tal, explodiu, né? A gente não tinha isso no nível que a gente tem hoje, né? E a corda, obviamente, estoura do lado do mais fraco, né? E a É. gente, como um todo, na atenção domiciliar, é claramente o polo mais fraco aí da relação. Então, para colocar em coisas mais concretas, sim, estamos passando por um momento de aperto geral. Então, não temos reajustes aí há alguns anos de maneira significativa, temos enfrentado aí tabelas com deflatores, temos enfrentado glosas descabidas e preocupa, porque a sustentabilidade como um todo da atenção domiciliar hoje está em risco. É um doutor, um grupo grande, então, enfim, tem alguns pontos aí que a gente busca ter ganho de eficiência, mas para tudo tem limite, né? E a gente vê que tem vários serviços aí que já passaram desse limite por esse aperto que vem comprometendo a sustentabilidade. Então, é preciso que alguns pontos sejam reequilibrados. Eu acho que é uma questão de equilíbrio, não é uma questão de agora você ganhou, depois eu vou ganhar. Isso não, eu acho que não vai chegar a existir, mas pelo menos uma questão de equilíbrio seria interessante o setor saúde, em específico o setor de atenção domiciliar, refletir sobre isso. É incrível como as operadoras não conseguem ver a questão da qualidade, ver de maneira palpável isso, né? E entender claramente. Por exemplo, hoje a gente tem algumas Unimedes que são acreditadas como um todo, isso é, todos os seus serviços próprios são acreditados. Tá. Você não acredita, Cláudio, como diminuiu a sinistralidade dessas Unimedes? É uma coisa assim, mas é de saltar os olhos, né? Puxa vida, se eu consigo olhar para quem tem qualidade, valorizo esse serviço, que seja encaminhando, que seja pagando mais ou menos, não interessa, ou mais, quer dizer, lógico, porque quem faz qualidade, lógico, tem mais custo nessa história toda, porque, como você disse, eu capacito melhor, eu envolvo as pessoas, eu coloco o paciente no centro da decisão, eu tenho uma bruta estrutura logística, né? Então, tudo isso tem custo. Se eu podia fazer de qualquer jeito, eu ponho 2, 3 meninas lá na casa da minha família, e ponto final. Mas eles têm uma dificuldade muito grande de entender a questão da qualidade e, mais que isso,
que eu sei que você tem indicadores importantes de desfecho e assistenciais que pode ser discutido com eles e que valoriza o teu serviço. Não, olha aqui, está aqui, vamos discutir, vamos discutir. Não, eu não vou discutir que você está acreditado. Para mim, acreditação é obrigação. Ótimo. Então, eu quero que você veja meus indicadores depois da acreditação. Está aqui, ó. E não existe isso, né? Infelizmente, não existe isso. Como regra, não. Como regra, não. Existem algumas operadoras que sim fazem alguma gestão, que buscam trabalhar e medir e receber isso, mas hoje eu diria que não é a maioria, não. E tem várias situações ao contrário, a gente até entrega indicadores, briga para marcar uma reunião para apresentar e finalmente não consegue. A gente vê que há, em alguns casos, uns interesses. Dentro desse desenho de obrigatoriedade, ou de regulação do sistema, o que você espera da ANS em relação ao home care? Então, hoje a gente tem muito pouco. Muito pouco. A gente tem ali uma regulamentação, foi até renovada, assim, no papel, né? A data foi renovada, mas, na verdade, ela é algo que vem lá de muitos anos atrás. Nós temos alguns indicadores que são obrigatórios pela vigilância sanitária, mas são poucos e são pouco representativos, realmente, da qualidade do que é feito em casa. Então, eu poderia dizer que esperaria porque o papel de uma agência regulatória é regular. Eu poderia dizer que eu esperaria que ela regulasse, que ela, de fato, olhasse mas eu acho que a gente nós não chegamos nesse ponto ainda. Ela primeiro precisa incluir a atenção domiciliar e suas modalidades, diferenciando quais são as modalidades, diferenciando quais são os serviços que podem ser feitos em casa e que, portanto, vão ser de cobertura das operadoras, para, depois disso, ela ter o que regular. Ela nem tem o que regular. Por isso que a gente recebe ali visitas da vigilância sanitária, assim, óbvio, muito importante, etc., mas é muito pouco, né? É muito pouco. Então, isso, de novo, é mais um fator que acaba nivelando um pouco por baixo, vamos dizer assim, porque se você tem poucas exigências, se você tem pouca coisas que você tem que atender para conferir, para identificar ali que você tem uma qualidade, etc. Bom, então, por que eu vou fazer mais se eu só sou reconhecido apenas por esse menos aqui, né? Por esse básico. Então, eu esperaria isso, sabe? Acho que a discussão tem que entender que hoje a atenção domiciliar ela é parte do cuidado de saúde. Hoje ela é parte, assim, há muito tempo que a gente já tem um número muito relevante de pessoas sendo cuidadas em casa. Então, isso precisa ser reconhecido e regulamentado de maneira oficial e depois regulado. Acho que falta. E ele é parte importante, né? Nós estamos falando de uma sociedade que vem envelhecendo com o tempo, cada vez mais. Então, a assistência domiciliar vai entrar no sistema para valer no processo, né? Eu vejo em outros países, e você, como membro das IADES, vê em alguns países também, a importância que a assistência domiciliar tem nesses países, né? Ela faz parte do sistema. Ela faz parte do sistema. Ela me dá resultado. Mais que isso, ela me dá qualidade de vida para o meu idoso que eu tenho em casa, né? Então, ela faz parte mesmo do processo. Foi uma aula, né? Foi uma aula. Queria mesmo. Foi muito bom ter falado com você. Que bom. Muito bom. Mas não acabou, não. Eu tenho três perguntas de bate-bola que eles deixam aqui pronto para mim fazer bate-bola. É bem curtinho. Sim ou não, pai, bola. Tá? A primeira é: o que faz o modelo de atenção domiciliar ser realmente eficiente? Você já falou, mas resumidamente. Uma boa organização, uma boa gestão
porque não essa gestão e essa organização, eles são bem complexos. Então, se você não tiver uma estrutura por trás do cuidado, em termos de preparação, logística, software, tecnologia, e você perde eficiência. Então, a gestão daquilo que é feito, do cuidado que é entregue, é fundamental para a eficiência. E claro que o seu corpo técnico, né, principalmente médico de enfermagem, mas toda a equipe tem que estar integrada dentro dos processos, tem que, enfim, responder aí bem a essa gestão. Mas para garantir a eficiência é a construção da estrutura e a gestão dessa estrutura. E é o que a gente tem discutido bastante hoje internacionalmente, que é ter um governo, né? Uma governança, é trabalhar com tomadas de decisão baseado em princípios éticos, é trabalhar rentabilidade, não faturamento, é ter governo, né? É isso mesmo. A outra pergunta você já me respondeu isso, mas tecnologia ou humanização, o que vem primeiro na sua gestão? A humanização vem primeiro. A tecnologia a tecnologia não é algo que termina em si. A tecnologia é um caminho, é um facilitador, um acelerador, um catalisador e muitas coisas. Às vezes ele até permite fazer coisas que você não conseguiria sem a tecnologia. Então, teleconsulta é um exemplo. Mas a humanização não tem substituição. Nós, por exemplo, hoje temos um assistente virtual. O assistente virtual conversa com os pacientes, monitora, traz informações muito relevantes, mas ele só começou a ser implementado depois de muito tempo de teste, depois que ele passou por um período, entre aspas, de humanização. Então, nada substitui o aspecto humano das relações. Não, eu acho que principalmente no teu segmento, isso nunca vai ser substituído. Aproveitando essa pergunta, como é que você vê a inteligência artificial no processo de atendimento, atenção domiciliar? Como é que você vê a inserção disso? E quanto tempo para isso ser inserido de verdade? Legal. Eu vejo a inteligência artificial, nesse sentido que eu falei, né, como uma ferramenta poderosa de melhorar realmente resultado, melhorar a eficiência e conseguir resolver grande parte dos processos que estão de suporte, por exemplo, e até avançando em algumas circunstâncias, até parte ali integrante ali da assistência. Eu acho que nos ajuda demais, a gente está no comecinho do comecinho, ou seja, eu acho que nem do potencial a gente ainda tem ideia. Eu acho que é algo que vai ainda possibilitar demais. Agora, sem dúvida nenhuma, precisa ter como você falou, uma governança, né? Você precisa ter uma lógica, precisa ter um plano para isso, precisa ter um objetivo, onde você quer chegar, o que você quer atingir, né? E quais processos você quer melhorar, tornar mais eficiente, mais livre de erros, livre de problemas, com a inteligência artificial. Quando ela vai ser implementada, ela já está implementada, porque a inteligência artificial não é uma coisa única, né? Tem um universo. A partir do momento que você já começa, nós, por exemplo, aqui já temos alguns processos na Home Doctor que são feitos com inteligência artificial. Nós temos geração de relatórios gerenciais, nós temos assistente virtual, nós temos até para processos operacionais, processos de prorrogação, de senha, que são processos, às vezes até manuais, né, assim, que não envolve inteligência nenhuma. A gente já usa hoje robôs para fazer enfim, já está no dia a dia. E a última colocação é uma colocação que tem muito a ver conosco aqui, comigo aqui. Vocês estão acreditados há 9 anos pelo Quimento. Talvez vocês sejam a instituição mais antiga. De home care vocês são a única, mas a mais antiga, uma das mais antigas acreditadas pelo Quimento.
logicamente, eu não vou te perguntar se o Quimento é bom ou não, porque se você está 9 anos aí e se ele for ruim, você tá rasgando, gastando energia à toa. Eu queria que você desse uma dica para as pessoas, para as instituições outras, por que acreditar em instituição? Qual é de verdade? Eu consigo ter isso bem claro, lógico, né? Mas qual é de verdade essa avaliação da terceira parte, né? O que a gente ganha com isso? O custo é alto? Tem custo, lógico que tem custo, tudo tem custo. Mas será que vale a pena mesmo? Então, queria que você desse uma dica para a gente terminar a nossa conversa. Boa, boa, boa. Eu estudei muito isso lá no início, antes da gente... Quando a gente já passava ali no processo de acreditação, fui até convidado no congresso para falar sobre o processo de acreditação. Estudei muita literatura e vi que grande parte das vezes, das instituições acreditadas, o objetivo não é alcançado. E aí, por quê? Por que muitas vezes o objetivo não é alcançado? A questão é qual é o seu objetivo. Esse é o ponto. Então, uma instituição que vai buscar ali a ter uma acreditação, então, se ela, por exemplo, quero ter a acreditação porque eu preciso ter uma plaquinha ali que diz que eu preciso ter o selo, preciso ter alguma coisa que fala que eu sou acreditado. Eu não sei se vale a pena fazer. Eu quero ter um selo de acreditação porque eu vou ter contratos fantásticos, muito melhores e etc. Não vá por aí. Não é isso. Então, eu acho que isso tem que ser uma coisa realmente entendida. O que você busca? Qual é o seu objetivo? Então, aqui na Home Doctor, eu falei sobre sustentabilidade e no discurso que eu fiz dos 30 anos da companhia, eu coloquei como fator, Rubens, principal para a empresa estar ali, a preocupação genuína com atender da melhor maneira possível, atender com qualidade. A gente consegue todas as vezes? Não consegue todas as vezes. Mas a gente tenta todas as vezes. Então, para você, se o seu objetivo é esse, e essa é a minha visão, a sustentabilidade, a gente está aqui porque a gente tem, desde o início, assim, eu quero atender bem. Então, esse vai ser meu diferencial. Eu quero atender com qualidade, com segurança, com o que tem mais de moderno, de avançado em termos de evidência. Ou seja, eu quero fazer a melhor assistência. Para isso, eu entendo que ter uma acreditação vai me ajudar. Por quê? Porque é alguém que cobra, é alguém que está ao lado, é alguém que traz outras experiências. Então, a gente troca muita experiência com o time do QGA. Nós vimos isso aqui, eu vi isso aqui em outro hospital, em outra instituição. Então, esse intercâmbio de informações, para a gente é fundamental nessa busca por sempre ter a qualidade. Então, como a gente enxerga que a base da sustentabilidade é na qualidade, então esse é o nosso objetivo, foi isso que nós fomos buscar. Como consequência, nós temos plaquinhas na parede. Mas essa última é até bem bonita, por sinal. Mas, assim, durante muito tempo eu nem sei onde está essa plaquinha. Ou seja, poxa, não é isso. Né? E também a gente não teve essa ilusão aí eu acho que tinha que ser muito mais valorizado, obviamente, mas hoje a gente sabe que não é como deveria. Então, minha dica é essa, assim, se a instituição tem de verdade a intenção de buscar uma qualidade realmente diferenciada, realmente dentro do que a gente pode encontrar de melhor, a acreditação é um parceiro imprescindível, porque ela te dá a oportunidade de crítica, sabe? De alguém de fora e falar, poxa, você acha que você está fazendo bem? Não está. Você achou que você está, mas tem gente que está fazendo melhor, então por que você não faz isso? E aí você vai conseguir. Então, assim, como é que você sai do seu mundo, da sua bolha? Você sai... Eu não vou visitar outras empresas de home care, ninguém vai me contar nada. Né? Então, mas assim, ali com o time da acreditação e tal, a gente de fato consegue um processo construtivo. E esse foi um outro ponto também que nos levou a escolher a Quimento lá atrás, que é o processo construtivo em associação. Isso
instituição barra home doctor, né, barra QGA, a gente tem um processo construtivo, e não apenas um processo de fiscalização ou de auditoria, né, que alguns métodos são mais essa carinha aí de auditoria. Então, é isso. Obrigado. Eu não precisei falar nada também, você falou para mim. Obrigado. Mas é isso mesmo, a gente vê a acreditação como uma ferramenta de melhoria contínua. E eu não consigo ver mais nenhuma instituição de saúde sem ela ter uma avaliação de terceira parte. Exato. Alguém tem que, de fora, vir, olhar, identificar. Não é auditar, é o que você falou, não é auditar. Se a instituição estiver esperando uma auditoria, ou se ela estiver esperando uma placa na parede, pode esquecer que tudo que ela conseguiu, ela jogou fora. Né? Aí sim a tal da acreditação ficou cara. Bom, estamos chegando no final desse episódio. Eu agradeço sua presença e por compartilhar conosco essa jornada inspiradora de pioneirismo e excelência na saúde domiciliar. Vocês, de verdade, são fantásticos. Você sabe que eu tenho falado bastante na América Latina e sempre onde eu vou, que eu falo home doctor, os caras falam, home doctor? Os caras são muito bons. Vocês estão marcando presença não só no Brasil, mas na América Latina toda. Parabéns, muito obrigado. Assim, vocês são, de verdade, um time de excelência. Você pode ficar tranquilo que eu tenho a certeza absoluta, pela mais de, acho que 60 auditorias que nós já fizemos em vocês, que vocês têm um time de excelência. Queria deixar a palavra para você, para depois a gente terminar tudo. Obrigado, Lúcio. Obrigado pela oportunidade. Eu gosto muito de falar desse tema, porque, enfim, faz parte do nosso dia a dia, valoriza o que a gente faz. Ouvir tudo isso é muito legal. A gente tá trabalhando bastante para cuidar de quem precisa aí em casa e se junto com isso a gente consegue esse reconhecimento e tal, é maravilhoso. É por isso que a gente está. Então, estou à disposição e muito legal conversar sobre 2 assuntos, atenção domiciliar e qualidade, que para mim são muito caros. Foi um podcast muito bacana mesmo. Vai ficar lá, tá no YouTube, as pessoas, quer dizer, ainda não, né? Mas quando a gente estiver falando aqui, já está no YouTube. Vai ficar lá por um tempão, para todo mundo que quiser dar uma pesquisada, para todo mundo que quiser entender o que é a atenção domiciliar. Quais suas complexidades, quais suas vantagens e como é que ela é eficiente para o sistema de saúde, tem que ouvir esse podcast. Ficou muito bom. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado a todos que acompanharam esse episódio do podcast. Não se esqueçam de seguir o nosso podcast, e agora entrou um próximo, nosso podcast no Instagram, acompanhar a versão em vídeo no YouTube, e estamos em ambos como @podcast de qualidade podcast. E acompanhe também o QGA nas suas redes sociais, @QGA Global, e acompanhe a Home Doctor e todo o seu trabalho também nas suas mídias sociais. Muito obrigado e até a próxima para todo mundo. Obrigado, Cláudio. Foi um prazer enorme. Prazer.